pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um Papo de Herdeira. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje nós temos um tema incrível, que é como olhar para os comportamentos financeiros dos seus pequenos herdeiros. Bom, um dia especial, eu tenho duas colegas especiais aqui que vieram de longe para gravar esse podcast, Patrícia Ferraz, Fernanda Ribeiro. E eu queria que vocês se apresentassem, e antes de tudo eu queria agradecer vocês pela presença, por estarem aqui, pela entrega de vocês, pela coragem de vocês, falar de um tema que ainda é tão pouco falado, que é essa questão do dinheiro aí na criança. Vocês toparam, então muito obrigado, muito rico ter vocês aqui. Patrícia, se apresente, por favor. Ok, obrigada, Luciana, pelo convite. Eu fico muito feliz novamente de estar aqui falando sobre uma temática tão importante para mim, que sou mãe, tenho duas filhas com idades diferentes. Então, para mim é uma gratidão assim imensa estar aqui falando sobre esse tema. Eu sou Patrícia Ferraz, eu sou psicóloga financeira, hoje já me intitulo como psicóloga financeira, trabalho na demanda clínica com relacionamentos e sou mãe. Eu acho que é um ponto muito importante a gente estar falando sobre os pequenos, é olhar para a nossa realidade de vida também, e também a questão de clínica, psicologia, o que a psicologia financeira tem também a contribuir com essa demanda. Eu acho que é isso, essa sou eu. Fê? Olá, Lu. Obrigada pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui hoje, ao lado de vocês duas, né? Eu sou Fernanda Ribeiro, sou psicóloga, né? Sou psicanalista e sou psicóloga financeira. Que lindo, que rico! E sou mãe também de uma menininha de 9 anos. E a psicologia financeira para criança é algo que me encanta muito, porque é o que eu trabalho, né? Eu trabalho isso, eu vejo isso na clínica todos os dias, eu introduzo isso com os meus pacientes e cada vez mais precisa ser debatido e estudado. Vendo vocês aqui, eu percebo quanto o Papo de Herdeira está alcançando tantos lugares. Ter vocês aqui é muita riqueza. Patrícia, de onde que você é? Eu sou do sul do Brasil, sou de uma cidade chamada Chapecó. A gente costuma dizer que Chapecó é lá em Santa Catarina, né? No meio do oeste de Santa Catarina, é a capital do suíno. Então, a maioria dos suínos do Brasil, do mundo, é a nossa exportação lá de Chapecó. É uma cidadezinha não tão grande, mas também não tão pequena, lá do oeste de Santa Catarina. Fernanda, e você? Sou de Feira de Santana, Bahia, que é uma segunda maior cidade da Bahia. É uma cidade muito comercial, então, tô no iniciozinho do sertão ali. Que rico, gente, que riqueza. Vamos lá, sempre que eu falo de psicologia financeira, que eu falo de dinheiro, tem a dúvida, a curiosidade sobre o dinheiro para a criança, né, para os nossos pequenos herdeiros. E aí, gente, dinheiro é assunto para criança? Eu acredito que é para criança, e a gente tem que normalizar a ideia que dinheiro é para criança. Né, tem muitos adultos que entendem que dinheiro não tem que circular na mão da criança, mas é nesse momento do circular o dinheiro, da criança viver esse momento de pegar o dinheiro, de se relacionar com o dinheiro, que ela vai se tornar um adulto com uma consciência mais saudável como se relacionar com o dinheiro. Então, quanto mais afastamento tiver do dinheiro nessa fase da infância para a criança, menos ela vai ter relação com o dinheiro, e aí na fase adulta a gente encontra todos os problemas que os adultos têm em relação ao dinheiro. Então, por isso que dinheiro é sim uma coisa de criança. Eu acho que eu pelo menos nunca encontrei uma pessoa que não falasse aquela frase assim: nossa, se eu tivesse tido educação financeira na infância, minha vida ia estar muito melhor. Aham. Ou se eu tivesse aprendido isso há anos atrás, minha vida estaria muito melhor. Né? Eu acho que a gente sempre escuta alguém falar um negócio desse, né? Fê, e pra você, dinheiro é assunto pra criança? Sim, dinheiro é assunto para a vida, porque criança tem que introduzir ali na infância, porque quando está em formação, está formando as emoções, não tem como dizer que não introduz. Ou você fala diretamente, ou você vai deixar ele captar da maneira que ele achar que deve captar. Né? E dinheiro sim é para falar na infância. Criança entende sim o que é dinheiro, e eu acho que elabora até melhor do que muitos adultos. Só para você entender,
a criança, a partir dos 3 anos de idade, ela já começa a ter uma noção que existe o dinheiro, que tem o dinheiro ali dentro da sua casa. E aí ela começa a falar algumas coisas que estão relacionadas ao dinheiro. Por exemplo, a compra de um brinquedo, os desejos dela quando ela vai no supermercado, no mercadinho. Ontem minha filha perguntou se a nossa próxima casa pode ser uma mansão. E ela tem 8 anos. Então, essa mansão ali, esse imaginário dessa mansão já está ali construído dentro da questão financeira. E com 7 anos, a gente já tem as nossas crenças financeiras instauradas que vão acompanhar a gente pela fase adulta, que é a base dos nossos transtornos financeiros. Pensa então, né? Todo mundo aqui é mãe, né? Patrícia diz que é mãe, mas a Patrícia também, a Fernanda também é mãe, eu também sou mãe. Essas criancinhas que nós temos em casa hoje, né? Que deixamos em casa para estar aqui. Essas criancinhas já estão modulando o pensamento e o comportamento delas financeiro para daqui 20, 30 anos. Sim. A ideia, quando vocês decidiram comprar uma passagem para estar aqui, para gravar um podcast, para participar desse evento, automaticamente as memórias de vocês lá da infância, elas passaram por vocês em algum momento. Gente, é um automático. A gente não percebe, mas está ali. Gente, eu acho isso de uma riqueza, de uma profundidade. Pensar assim, gente, aquelas 2 menininhas que eu tenho em casa ali estão formando um racional a respeito de dinheiro que elas vão levar para sempre, gente. É um fôlego a mais, né? Enquanto pai e mãe, para vir correr atrás disso e estudar mais isso e ensinar mais sobre isso. Você falou essa palavra aí, estudar sobre isso. Nós não estudamos sobre o dinheiro, né? E aí eu falo, mas eu não sei, eu já tive amigas que falam isso comigo. Luciana, eu não sei sobre dinheiro, como que eu vou ensinar? Gente, aprendendo. 15 dias, 15 minutos que você tira do seu dia para aprender sobre dinheiro, você já tá ali. E assim, eu pelo menos não tive um manual de mãe. Eu fui aprendendo a fazer as coisas de acordo com as demandas. Então eu aprendi a trocar fralda, eu aprendi a fazer uma mamadeira, eu aprendi a fazer as coisas ver se tinha febre ou se não tinha febre sem termômetro, eu sabia qual era a doença que minha filha tinha ali, de acordo com a voz dela. E eu me dispus a estudar isso. E o dinheiro não. A gente impede isso, né? Eu acho que não é pra mim. Não sei. Porque isso a gente vai estudar as nossas dores primeiro, né? Primeiro a gente vai olhar pra gente, quanto mãe, cuidar da gente, para que a gente possa crescer, florescer ali naquela criança, isso. E eu acredito também que muitas vezes a gente não passa algumas coisas para a criança, porque nem pra gente tá bem resolvido, Exatamente. né? A gente não tem aquela consciência, será que esse é o caminho mais correto mesmo para lidar com o dinheiro? Sei lá, a pessoa que tem um comportamento todo disfuncional com o dinheiro, né? Tem lidado ao longo do tempo, e ela tá gerando aquela consciência de que não, a forma que eu tô lidando não é a forma mais saudável. E como que eu ensino a criança a lidar de uma forma mais saudável se eu também estou aprendendo isso, né? Então é como se existisse aquela dualidade, no sentido quando a criança olha pra gente, tá, mãe, mas tu sabe lidar bem com dinheiro? Não, tu sabe o que tu tá fazendo? A gente também recebe esse questionamento dos nossos filhos, muitas vezes sem eles perguntarem, sem eles dizerem essas palavras, né? Então, eu penso que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Normalmente isso que acontece, a gente se culpa por muito, e claro que eu sempre penso que nenhum ser humano que nascer na face da terra vai passar desse mundo sem um trauma ou alguma coisa, é inerente ao ser humano, né? Mas eu penso que se você tá tomando uma consciência, mesmo que seja muito pouca, de que, olha, a forma que eu tô lidando não tá legal, eu mudei uma coisa sobre a minha forma de se comportar com o dinheiro, essa coisa que você mudou e que você vê que é saudável e tá fazendo bem pra tua vida, passa pro teu filho. Já vai informando aquela pequena mudança, aquela pequena coisa. Não dá pra mudar tudo, eu vou mudar toda a minha relação, aí sim eu vou ensinar meu filho a lidar com o dinheiro. Ele já experienciou tudo isso ao longo do tempo, né? Então, se você tá mudando uma coisinha, já vai passando pra ele aquela pequena coisa que você tá fazendo de melhor na tua vida em relação ao dinheiro.
penso, né, para minimizar esses detalhes. Entrando nisso aí, Patrícia, como que os nossos pequenos herdeiros aprendem sobre dinheiro? Eu penso, estudando sobre a temática e olhando um pouco a experiência com exemplo. Porque eles são os nossos espelhos, né? A maior forma com que eles aprendem é através do nosso comportamento. Então, se a gente está falando do comportamento deles, né, a gente tem que olhar para o nosso comportamento primeiro. Então, é a forma mais natural que existe de ensinar ou que eles aprendam. Muitas vezes você não senta com eles e ensina a forma disfuncional. Eles vão captando, eles vão sentindo o que está acontecendo. As crianças são muito inteligentes, por mais que você não fale, ele entende coisas que você não fala, quem sabe diferente daquilo que você falaria. Eles aprendem com os exemplos, nós somos exemplos deles. Então, se nós lidamos de uma forma disfuncional, eles vão lidar de uma forma disfuncional. E o detalhe que para nós é muito difícil mudar... Deixa eu só te contar uma coisa aqui te atrapalhando, porque isso daqui é importante, Sim, você falou sensacional. Se eu lido com uma forma disfuncional, eles vão lidar com uma forma disfuncional. Claro. Às vezes até pela oposição. Por exemplo... Às vezes eu tenho um pai que é extremamente gastador, que tá sempre endividado, que não sei o que, tá ali a conta, o cobrador tá passando ali na porta, gente. E aí eu cresço e eu vou para um caminho oposto. E aí a pessoa pode ouvir sua frase e falar assim, não, eu fui para um caminho oposto, eu sou econômica. Mas aí ela vai pra disfuncionabilidade porque ela vai oposto. Tipo, aí eu seguro dinheiro, eu guardo dinheiro. E então, é só pra essa frase sua aí, que às vezes a pessoa não percebe que indo pro oposto, ela também acaba indo pra disfuncionabilidade dependendo da dose. E isso que você falou é muito importante. Sim, e essa é uma das frases que a gente ouve muito no consultório, né, quando a gente atende demandas financeiras. Eu ouço pelo menos, eu faço muito diferente do que minha mãe. Muito diferente. O problema é o muito. Eu faço, meu Deus, minha mãe não, o meu pai, faço muito diferente. Então, olha, o muito é pra enfatizar, olha como eu sou diferente da minha mãe. Olha como eu sou melhor, muitas vezes, nessa relação, mas também tem esse extremo que é ruim, né? E a criança, ela vai olhando os nossos exemplos, e quanto mais a gente fazer, quem sabe, muitas vezes, dê conta que a gente não tá vendo que a criança está entendendo o que está acontecendo. E a gente, é que assim, muitas vezes os pais têm aquela ideia que eu ouço muito, eu quero proteger, eu não quero que ele saiba, eu não quero contar, porque como é que eu vou conseguir lidar com isso? Porque também provavelmente lá dentro do próprio adulto isso doa, isso é difícil de lidar, então eu não consigo lidar com as minhas coisas, então para a criança eu vou maquiar essa história, e aí automaticamente eu não falo, eu não a ensino, mas mesmo eu não falando, eu não ensinando, ela está aprendendo. E essa é uma questão que a gente não pode fazer de conta que não está acontecendo. Por mais que os filhos não saibam toda a real história, eles estão pegando os fragmentos da história, né? Do que está acontecendo com essa família. Porque eles vão usar a imaginação. Isso. Não ser sincero, eles vão usar a imaginação. E aí eu acho que vai bem pior. Sim, que é a sinceridade, o falar a verdade para os filhos, né? Por mais difícil que seja. Sim. E nesse contexto, Fê, por que é importante ensinar dinheiro para uma criança? Lu, eu costumo dizer que ensinar dinheiro com amor é a melhor coisa que existe. Porque quando você vai ensinar sobre dinheiro, você está ensinando sobre emoção. Você está mostrando para aquela criança que ela é capaz. Você está dizendo para aquela criança que ela pode sonhar. Você está dizendo para aquela criança que ela pode se frustrar também. Ela vai aprender a lidar com a frustração. Ela vai aprender a lidar com o planejamento. Ela vai aprender a lidar com a vida diante do que ela tem ali, da demanda dela, daquela idade. Né? Eu costumo ver muito no consultório quando a gente traz aquela criança, olha, vamos fazer aqui a sua mesada? A criança traz porque meu pai não me dá, porque eu não vou ter, eu não posso. E aí eu trago para essa criança aqui, olha, vamos aqui, põe aqui no papel. Quanto é que você ganha? O que é que você quer comprar? Qual o valor? E a gente vai construindo junto ali com ela. E quando ela para e olha, ela fala assim, mas eu posso, né? Em determinado momento ela pode comprar até o mais caro do que ela queria. Sabe? A importância dela saber que ela também pode fazer de uma certa
maneira, dentro da realidade dela. E aí, quando a gente fala sobre essas questões, quando vem essas temáticas, né, essa conversa em casa, a gente mostra para ela também que ela faz parte do sistema, que ela não vai ficar de canto, né, escanteada. Não, a gente traz ela para a realidade, para fazer parte daquilo. Então, ela se sente pertencente também. Então, a gente mexe com várias emoções importantíssimas para o adulto, né, para a vida adulta, porque a gente está construindo essa criança. O que vocês acham que é o pior erro? O pior erro dos pais em relação à criança e educação financeira e a dinheiro? Eu, pensando hoje, eu acredito que o pior erro é viver uma realidade que não condiz à família. Mostrar para essa criança que ela tem uma realidade, mas na verdade é outra. Eu acho que aí entra o contexto da mentira, né? Ou nem a mentira, ou eu vou usar outra palavra, né? O não falar a verdade. Claro que tem verdades e verdades, né? A criança, ela lida com as coisas de uma forma diferente. Então, eu penso que muitas das vezes as nossas verdades, elas são duras. E que a criança não vai lidar da mesma forma que o adulto. Então, eu acredito que os pais precisam ser inteligentes na hora de contar essa verdade de uma forma mais suave. Não mentir, mas como a criança ela tem esse poder da resiliência muito rápido, diferente do que o adulto, trazer um pouco mais de leveza para a história, para a verdade, de uma forma que a criança entenda a realidade, mas que não a traumatize. Eu não sei se eu consigo ser... me fazendo entender. É a verdade dita com amor, com cuidado e adequado para aquela idade. Com cuidado, adequado. Porque, olha, eu tenho 2 filhas, uma de 8 anos, vai fazer 8, e uma vai fazer 15. Então, a forma que eu converso com a Heloísa de 8 não é a forma que eu converso com a Laura de 15 anos, né? É formas diferentes. A forma que eu lido com elas, que eu falo sobre dinheiro, é uma forma diferente. Por quê? Porque uma tem uma mentalidade, um tanto de vida, e a outra ainda é uma criança. Então, eu conto para ela sobre determinadas situações, o que a gente está pensando fazer, ou enfim, mas de formas diferentes, porque eu entendo a mentalidade dela, né? Então, muitas vezes, os pais, eles têm a tendência de, tem 3 filhos, vamos dizer, conta tudo da mesma forma para todo mundo e cada criança vai lidar com uma forma diferente. Então, a realidade, ela precisa ser mostrada, mas você pode trazer um pouco mais de sensibilidade, porque é nossa responsabilidade fazer com essa pessoa olhe para o dinheiro no futuro com alegria, com amor, com cuidado, porque se o dinheiro é tão problemático assim, se essa realidade financeira da nossa família nesse momento está tão ruim, o que eu faço lá na fase adulta? Eu posso ser leal ao sistema, à minha família, eu continuar tendo uma relação ruim com o dinheiro, né? Ou eu entender que o dinheiro que fez mal para minha família e por isso que a gente, sei lá, teve que sair do nosso apartamento porque meus pais não conseguiram pagar a prestação e aí a gente teve que morar na casa da minha avó. Então, esse lugar do dinheiro ser uma coisa tão ruim. Então, o dinheiro não é ruim. Então, os pais precisam olhar para isso e tentar levar de uma forma que a criança absorva de uma forma mais leve. Porque é uma criança, não é um adulto que, vamos dizer, aguenta o tirão se você vai lá e dá uma resposta ou se você coloca ele para pensar, né? Então, acho que tem que ter um pouco de sensibilidade com a criança, mas não mentir. Sim. Penso eu. A mentira também, mas eu penso que tem uma... O Patrícia está falando, né? Veio quando você coloca o seu filho para ser aquilo que você se frustrou e não teve. Quando você demanda ao seu filho, tipo, eu vou suprir ele de tudo, sabe? Eu vou fazer tudo. E você não dá esse limite que a gente falou no começo, quando você não consegue dar o valor necessário para aquelas conquistas que você está tendo com ele, você não consegue dar o valor necessário para o tempo, né, que você tem com ele. Eu acho que quando você põe o dinheiro para ele como a salvação, e não como o dinheiro, que vai fazer parte da família, que também é importante para a família, né? Muitas vezes eu quero suprir a minha ausência enquanto mãe, enquanto pai, levando presentinho, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito grave que os pais fazem. Uhum.
Eu sempre falo que o problema de ensinar financeiramente ou dar dinheiro pros filhos são os pais. Eu, como mãe, o dinheiro é uma coisa que eu presto muita atenção na minha casa, né? Lógico, eu sou psicóloga financeira. Mas desde o início que eu decidi que eu ia ensinar minhas filhas a ter uma vida saudável com o dinheiro, também não sei se lá no futuro isso vai ser correto, mas eu tô aqui embasada teoricamente para tentar fazer isso. Eu lembro que eu comecei a sair de casa e eu avisava. Tipo, eu avisava, Luísa, nós vamos pro shopping, nós vamos comprar tal coisa. Na época era um presente para uma amiga, aniversário de uma amiga, nós vamos comprar esse presente para amiga e vamos embora. E aí, na hora que a gente estava indo embora, tinha uma pista de patins. E eu olhei aquela pista de patins e falei, gente, Luísa vai amar brincar na pista de patins. Só porque eu tinha feito um combinado com ela que a gente ia comprar aquilo lá. E a Luísa, ela passou pela pista de patins como se nada tivesse acontecendo. Nada tivesse acontecendo. Quem queria a pista de patins era eu. Sabe? Eu queria que ela fosse lá brincar na pista de patins. Naquele segundo, gente, eu tive que me conter demais da conta pra não comprar bendita pista de patins para elas. Sábado passado, eu saí com elas para comprar uma pequena, alguma coisa, assim, vamos sair, vamos comprar uns trenzinhos, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente foi nas lojinhas, eu falava, filha, vocês querem isso? Não, mamãe, nós não precisamos. Aí passava um minutinho, filha, vocês querem isso? Não, mamãe, isso daqui a gente já tem lá em casa. Aí tinha até um gloss, não é gloss, tem um outro nome agora, que eu também não sei não, mas tem um Lip balm? Deve ser isso. Eu achei que era lip alguma coisa. Lip balm. Aí eu, vamos comprar. E ela, não, mamãe, a tia já disse que ia me dar. E eu, que tia? A tia. Eu sei que eu não consegui descobrir quem era essa bendita tia. Acho que era a tia lá de casa, a menina da faxina, ela ia me dar com o meu próprio cartão que ela tem. E eu, não, então já vamos comprar agora. Não, mamãe, a tia vai me dar. Tipo assim, o dia certo, o dia combinado. Gente, nesse dia, nós voltamos, cada uma com aquilo que falamos que ia comprar. Saímos para comprar brinco, voltamos para comprar brinco. Nenhuma piranha de cabelo, nenhum tic-tac. Nada mais. Mas isso foi difícil pra mim como mãe, assim, e elas ficam muito tranquilas. Tranquilas, como se nada acontecesse, assim. Elas falam, não, mamãe, a gente já tem uma roupa de festa junina, não precisamos de outra. É assim, tranquilamente, não tem ditados lá em casa envolvendo dinheiro, a gente não fala essas... dinheiro não dá em árvore, não tem nada disso. Quando a minha filha perguntou, mamãe, nós podemos mudar para uma mansão? Eu falei, filha, até hoje, toda casa que a gente mudou foi melhor. Então, a nossa próxima casa, eu acredito que vai ser melhor do que essa que nós estamos aqui. É para isso que a mamãe trabalha, é por isso que a mamãe faz tudo que ela faz, para que seja uma próxima casa melhor. Gente, ela me abraçou, ficou tão assim, do jeito dela, contente, sabe? Feliz, assim. Então, eu acho que a maior dificuldade é a minha incoerência, é a incoerência dos pais. E, na minha opinião, a incoerência financeira é o que mais deixa a gente num lugar não seguro. Eu sou rica ou eu sou pobre? Eu tenho ou não tenho dinheiro? Eu posso comer ou eu não posso comer? Eu tô fazendo errado ou eu não tô fazendo errado? Gente, é muito ruim ter a sensação. Se é errado para uma mãe é um peso que parece que põe uma lupa, né? Um peso muito maior. E se eu errar aqui? É como se às vezes eu me pego nisso. Eu não posso errar aqui com ela nisso, né? Principalmente nessa questão financeira. Eu não posso errar. Eu acho que esse errar também tem um peso muito grande. Mas para criança também, você lembra de um erro seu? Você lembra, Patrícia, Fernanda, você lembra? Gente, eu lembro uma vez que eu comi um doce de goiaba na casa da minha tia. Não era para abrir o doce de goiaba. E eu vi o doce de goiaba e perguntei, posso comer? E a ajudante falou, pode. Aí, de repente, estava todo mundo lá e minha tia grita, quem foi que comeu meu doce de goiaba?
Aí lá vai eu, petitizinha, levantar minha mão no meio de todo mundo. É muito ruim errar, sabe? Então, você pode comer ou não pode comer? Posso fazer isso ou não posso fazer isso? Estraguei uma roupa nova. Acabei de pegar uma roupa nova que eu comprei lá e minha filha vai lá e usa, brincando no mundo dela. Você vai lá, estraga e aquela reação. Meu Deus, que é isso? Então, isso é difícil no imaginário de uma criança. E tudo isso diz dinheiro. A roupa, os estragar, o perder. Comprar o brinquedo, jogar. Poder brincar. Comprar o brinquedo e poder brincar. Né? E como que a gente cresce com esse uso do dinheiro? Né? O dinheiro tem que ser guardado ali. E aí a gente já tá falando disso, né? De como que as atitudes dos pais podem afetar na vida financeira da criança. E aí, Fê? Total, né? Os pais são os responsáveis por acertar. Pesado isso, né? Mas por acertar e também por destruir algumas vezes, né? Como a Patrícia falou, a gente é exemplo para eles, né? A relação que a gente tem em casa com os nossos maridos, como é que isso funciona? Como é que o filho vê? Como é que a gente conversa de dinheiro? Como é que a gente negocia sobre, né? Como que negocia? Ótima! Como é que negocia? A gente tá num empreendimento novo e minha filha faz parte, né, de tudo. E ela vai desde a limpeza, ela participou da limpeza da loja, ela vende, né, primeiro cliente dela, lógico, é a avó, né, mas ela vende, e como é que negocia? Ela vende os brinquedinhos dela também na escola, e a gente ensina como é que precifica, e como é que negocia em casa a mesada, né, a mesada. Mas em falar em negócio, me veio aqui a questão dos pais quando separam, que eu acho que é muito perigoso, porque a criança vira moeda de troca na separação, sabe, e aí eu acho que é o menos saudável. Porque quando a criança entra nesse lugar, que ela vira o negócio, muitas vezes ela é a renda da casa, porque os pais se separaram, a mãe não trabalha, e aí o pai paga a pensão alimentícia, e aí isso gera... E aí quando o pai não paga, a mãe bota a criança pra cobrar, e o pai briga com a criança porque a mãe não quer. Enfim. E aí isso gera um lugar para essa criança, né, de eu não tenho valor. Qual o valor que eu tenho? O que é esse dinheiro? Esse dinheiro é o que veio para destruir a minha família, esse dinheiro é o que veio para... o dinheiro eu quero longe, né? Eu não quero isso aqui. Então, eu não vou falar, eu não vou pedir, eu não vou perguntar. Então, eu vou ver que vou diminuindo o meu valor, sabe? E eu vejo isso muito na clínica. Fê, você falou de um ponto aqui tão importante, que é esse ponto, essa criança que é usada ali como moeda de troca, como barganha, o lugar que se coloca ela, né? Eu tô acompanhando o caso de uma amiga, mas não é de psicologia, não. É um caso, tipo assim, um namoro aí. E qual que foi a história? O casal separa e eles tinham um bem, que é uma casa lá no interior, né? E aí, essa casa, que é bacana, que é legal, que é bonitinha, fica pra mãe, porque o rapaz mora ali, mas o acerto de contas do casal não foi feito. A casa fica porque o filho, criança, gosta de morar lá, perto da escola, que não sei o que, tá ali. E aí, esse menino cresce. E agora ele é o namorado da minha colega ali. E esse menino não pode sair, esse menino que já cresceu, que eu tô chamando de menino, olha aqui, já o erro gritante. Ele não pode sair dessa casa, porque se ele sai dessa casa, essa mãe e esse pai vão ter que vender essa casa e cada um ficar com a sua parte. E mais, ele salva e guarda a mãe. A existência dele, com 30 e tantos anos, ali morando na casa da mãe. Enquanto ele morar na casa da mãe... Ele não cresce. Ele não cresce, mas a casa fica ali, disponível, tá? A casa fica ali pra mãe. Se ele sai da casa, o pai vem e fala, olha, nosso filho já não mora aqui mais, vamos dividir, você fica com a minha parte, eu fico com a minha parte, você fica com a sua. E olha o quanto é pesado isso, é cruel, né? Ele não pode seguir a vida dele. E se ele escolher, né, ir pra vida dele... Olha o que vai acontecer, o peso dele, né? O que vai acontecer com esse bem? O que vai acontecer com os meus pais se eu escolher a minha própria vida?
sei lá, comprar um apartamento, morar de aluguel em algum outro lugar, o que vai acontecer? Então, olha o peso que ele tem, essa responsabilidade muitas vezes não tão dita, né? Mas é o que a gente sente, né? Gente, falando aqui com vocês, eu fui lembrando tantos casos disso. Eu sei de um outro caso que a moça falou, eu vou sair, eu vou casar, e você não vai tirar minha mãe daqui. Uhum. E ela segue a vida dela, tipo assim, é a única coisa que minha mãe tem, e você segue sua vida, de que minha mãe morrer, você pega a sua parte, e aí? E aí é 1 em 1 milhão, né? Mas tem essa coragem. Como que foi difícil isso pra ela, enfrentar esse pai e falar, olha... E realmente, na situação ali, o pai tem a empresa dele, tem a vida dele, era só mais um dinheiro. Uhum. Para essa mãe não era só mais um dinheiro, era uma mudança muito grande na vida dela. E ela falou, eu vou sair e você não vai vender esse apartamento. Ele vai ficar com a minha mãe, depois o seu acerto é comigo. E ela seguiu, mudou de Belo Horizonte, está em outra cidade ali, e ela segue a vida dela, a mãe dela segue a vida dele, mas isso é muito pesado. E é muito difícil, porque o que acontece? A gente vê os adultos hoje empacados na vida, que não produz, que não consegue, faz faculdade de medicina, se forma, quando chega na hora de exercer, não consegue. Uhum, é bem isso. Eu queria, Patrícia, a gente já tá quase no finalzinho, mas eu queria que a gente falasse sobre os facilitadores, porque teve uma hora que a gente começou a falar dessas mães, desses pais facilitadores, que estão ali dando dinheiro, dando pros filhos uma vida que eu não tive. Eu não tive isso, então meu filho vai ter que ter, porque eu não sei vocês, né, mas eu já minha filha, e eu fico tão feliz quando eu vejo que meu marido fala isso todos os dias, nossa, eu nunca tive Danoninho, minha filha em casa nunca falta Danoninho. Patrícia, fala um pouquinho disso, desses facilitadores aí pra gente. Sim, eu fiquei pensando na questão dos facilitadores, né, eu não me recordo exatamente na minha infância os meus pais serem esses facilitadores, enfim, comigo, né. Eu acho que tem algumas coisas que, quando a gente é muito criança, bloqueia algumas coisas na nossa memória, né? Mas você acha que se eles tivessem sido facilitadores, você teria começado sua vida tão nova? Porque você começa a trabalhar nova, você sai de casa nova, você foi pra vida muito nova, Patrícia. Sim. Quem vê esse rostinho aí não sabe o tanto de coisa que você já teve na vida. Coisa que eu já fiz. Não imagina. Eu me recordo, assim, de eu já moça, assim, na minha primeira faculdade, eu me recordo, a primeira facilitação do meu pai, assim, que eu me recordo, e meu pai vai estar assistindo, eu vou mandar esse podcast quando sair pra ele, né, porque como chama seu pai? É Ademar. Ademar, um beijo aí. Eu me recordo que eu ia me inscrever pra fazer a faculdade, mas eu não tinha o valor pra pagar a matrícula, né, porque uma vez a gente pagava a matrícula, é um pouco diferente agora. Não tinha o valor, mas era assim, sei lá, um salário mínimo da época, era muito dinheiro. E aí o meu pai, ele sempre foi muito de ter a sua poupança e tal, né? E aí daí eu não pedi pra ele. Mas eu conversei com a minha mãe, que olha, mãe, acho que eu não vou conseguir fazer, vou ter que esperar um pouquinho e tal. E aí a minha mãe conversou com o meu pai. Aí o meu pai disse, não, vamos lá fazer a matrícula, eu vou contigo, eu pago a matrícula e você se vira com as mensalidades. Então, ele facilitou a entrada na graduação, e aí depois eu tive que ralar para pagar o restante das mensalidades no mês, né? Então, eu me recordo dessa facilitação, porque se ele não pagasse essa matrícula, eu não ia conseguir. Porque eu não era aquela pessoa de guardar o meu salário, deixa eu economizar, aquela coisa do torrar mesmo, eu gostava de torrar no início, que eu comecei a trabalhar mesmo. E então, essa foi uma forma. Mas pensando nas minhas filhas, essa questão da facilitação, eu vejo que com a Laura, mais velha, que ela, né... até em alguns momentos, quando existia uma dualidade muito grande financeira dentro de mim e do meu esposo, quando a gente começou a trabalhar nossa vida financeira, nossa realidade, eu até usei uma expressão assim com o meu marido, que a gente errou muito com ela, né? E isso é muito dolorido para os pais, admitir o erro, né? Assim, é dolorido, meu Deus, eu errei. Só que eu não tinha o conhecimento para fazer diferente.
Então, querendo ou não, a gente facilita algumas coisas também na inocência, no sentido, eu não sei se eu tô fazendo certo, eu tô tentando não errar. Mas como eu não tinha uma prévia educação financeira, eu provavelmente errei muito mais do que acertei. Com a Laura, que é mais velha. E ela tem essa consciência hoje, porque ela já tem quase 15. Então, a gente fala para ela, ó, filha, a gente facilitou algumas coisas na tua vida, que hoje você colhe isso por responsabilidade nossa, e a gente pede desculpa, pede perdão por algumas coisas, para que ela também entenda que a gente não fez com o objetivo de, olha, isso vai ser muito ruim para você. Não, nosso objetivo era que isso ia ser bom para você. A gente pensou isso em você. Então, eu até conversei com a Fernanda hoje de manhã que com a Laura, o meu marido, quando a gente colocou ela na escola, ele falou, a gente vai colocar ela nessa escola aqui. Né? Meu Deus, aquela escola era a escola mais cara da nossa cidade na época. Ele falou, não, a gente vai dar um jeito, vamos economizar em outras coisas, mas a gente vai colocar ela nessa escola. Então, pensando hoje, o maior erro muitas vezes que os pais fazem, é facilitar uma realidade que essa família não vive. Então, ela estudou numa escola de pessoas que tinham muito dinheiro, e que para aquelas crianças ter um tênis da Nike, um tênis da Adidas e um tênis da não sei o que, era muito natural, e todo dia ia com tênis novo ou um tênis diferente. Laura tinha 2 tênis, porque essa era a nossa realidade. Quando um estragava, eu conseguia comprar outro tênis, porque a gente tinha outras coisas. Então, foi uma realidade dura, que a gente achou que iria dar muito certo. Em partes deu, que ela conseguiu olhar o mundo de uma forma diferente, que ela poderia mais do que nós podíamos no nosso momento, mas ela cresceu com aquela ideia muitas vezes, eu posso ou não posso? Eu tenho ou eu não tenho? Então, sou rico ou sou pobre? Sou rico ou sou pobre? Então, hoje, quando alguma coisa acontece, ela diz assim, tá, então a gente não tem dinheiro para comprar isso, né? Então hoje a gente fala, filha, para isso, nesse momento a gente não tem. Nós precisamos nos organizar para que a gente consiga atingir isso. Eu quero comprar tal coisa. Então, para isso você vai ter que se organizar também, e a gente também, nós não temos. Então, dizer eu não tenho para isso nesse momento, ficou muito mais leve agora. Porque é muito mais leve quando ela entendeu também, e a gente não precisou dizer pra ela, filha, não, pode ser, tá, a mãe vai dar um jeito. Mas aí tu não tem como dar um jeito, porque tu não tem esse dinheiro. Não tem. Então, essa coisa do mentir, do ganhar tempo, que muitas vezes os pais têm em ganhar tempo. Esse mês não dá. Mas é porque tu não vai ter nem esse mês, nem no próximo, tu tem que ganhar tempo, né? É que você tem ideia que criança não sabe o que é verdade, criança não entende o que a gente fala, quando fala em dinheiro, né? Se tem esse mito. Então, se eu disser pra ela que eu não vou, só é mais fácil enganar. Mas claro que ela entende. Ela consegue formular aquilo ali. E aí ela aprende que o enganar é possível. Exato. Que ela vai conseguir lidar enganando também, né? E aí eu acho que a gente entra no pior erro que os pais podem cometer pra mim, que é essa mentira, que foi o que você disse agora mesmo. Eu penso que filhos querem pais que passam segurança, que seja contingência. Eu tenho a quem recorrer. Gente, é muito bom ter a quem recorrer. Eu tenho um cara ali atrás, eu tenho uma mulher ali atrás. Eu falo isso muito para as minhas filhas. Filhas, olha, a mamãe trabalha muito, porque eu trabalho um pouco muito. E aí eu falo, mas se você precisar, eu tô aqui. Eu sou sua retaguarda. Eu largo qualquer coisa por sua causa. E entender essa verdade é muito bacana. Patrícia, que linda a sua fala. Muito rico a sua fala. Sim, obrigada. Pessoal, já estamos caminhando por fim. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que ficou faltando aqui? Acredito que não. É um tema muito rico, muito amplo, né? A gente passaria aqui horas falando sobre vários assuntos envolvendo criança, mas eu acho que é isso. A principal mensagem foi passada, que a gente pode fazer isso com muito amor. E essa educação financeira feita com amor, ela faz toda a diferença. Bom, Fernanda, queria te agradecer, muito rico ter você aqui em BH, muito bom mesmo. Obrigada. Patrícia, obrigada. Volte sempre aqui. Já Sim. figurinha o quê? Carimbada aqui nesse adoro esse lugar. nesse papo de herdeira. Nossa, assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu me apaixonei, assim, pela cidade mesmo. Não viria morar, gosto muito lá da minha cidade, mas, assim, é um destino que adoro estar aqui. É muito bom ter você aqui, muito rico saber disso. Fê, volte mais vezes aqui no Papo de Herdeira, uma conversa muito importante, eu acho que muito profunda e muito importante.
Patrícia, para quem quer te encontrar, quais são suas redes sociais, onde que te encontra? Meu Instagram, que é onde eu mais estou ativa, é Patrícia Ferraz, _psicóloga. Não tem erro, eu sou a Patrícia Ferraz, que colocar lá vai ser sempre a primeira, porque não tem outra psicóloga Patrícia Ferraz que eu encontrei até então. Mas o _psicóloga tem que colocar. Patrícia Ferraz, _psicóloga. Gente, então sigam a Patrícia. Fê, qual que é o seu arroba? Também no Instagram, @psifernandaRribeiro. Obrigada, meninas. Pessoal que está assistindo, muito obrigada, né? Se vocês gostaram, comenta. As meninas depois voltam aqui para responder o comentário de vocês. E compartilha. Para quem está assistindo, que não me segue, já se inscreva aí. Curte, é curtir mesmo? Dá o like. Eu sempre esqueço o que é aqui no YouTube. Dá o like, compartilha o máximo possível. E eu te espero no próximo Papo de Herdeira.